Vamos falar agora com a advogada do Direito Previdenciário, Viviane Benevides, sobre a insegurança com empréstimo consignado. Doutora, bom dia, obrigado pela visita. Obrigada, Jorge, mais uma vez pelo convite, eu que agradeço, e um bom dia à sua audiência. É muito comum, né, a gente ver reclamações de que, de repente, o aposentado ou pensionista foi receber lá seus direitos e acabou notando um desconto que veio do nada e era um empréstimo consignado, né? Muitas reclamações também com a senhora, doutora? Muitas reclamações de segurados que tomam um susto, né, quando vão receber o benefício e tem lá um desconto em que ele desconhece. Às vezes vítimas de fraude, sim, às vezes vítima de um contrato que ele acabou realmente realizando sem a informação correta de que seria um empréstimo consignado. E aí isso é muito comum, porque as empresas, né, que hoje oferecem aí os empréstimos consignados usam aí algumas artimanhas para poder envolver ali o segurado numa história, e aí quando ele vai ver, toma um susto, e através de uma ligação, ou através até de uma visita, às vezes foi fazer apenas uma consulta, uma informação, e aí teve lá um empréstimo consignado já debitado em sua folha de pagamento. Doutor, o que a gente tem que prestar atenção, né? Aposentados, pensionistas, eles têm que prestar muita atenção quando recebem uma ligação, uma mensagem de WhatsApp e tal. O que a gente não deve fazer, doutor? Eu acho que essa é a primeira questão. O que não deve fazer é passar informações como dados pessoais, senhas, passar documentação. Às vezes o segurado vai e passa cópia dos documentos pessoais pelo WhatsApp, informações pelo telefone. Pessoal, isso para qualquer tipo de empréstimo tem informação, por isso que a incidência de golpes em todos os sentidos vem crescendo aí numa crescente aí no país, porque as pessoas acabam na expectativa de ter um valor a receber, numa expectativa de ter um crédito pré-aprovado, passar informações em que aí você às vezes está abastecendo o banco de dados dos bandidos para que utilizem essas informações para vários tipos de golpe aí que a gente diariamente ou escuta relato ou até mesmo sofre golpes aí. Eu na advocacia, por conta do tamanho da clientela aí, de vez em quando aí estão no meu WhatsApp aí dizendo que sou eu assediando os meus clientes, dizendo que já tem valores liberados. Então é um cuidado que mesmo a gente tomando todas as precauções, estamos aí fadados a esse tipo de situação aí que é muito inconveniente. Então temos que ter o cuidado sempre, né? Orientar também nossos pais, nossos avós, nossos aposentados e pensionistas, para que não passem dados em contatos telefônicos, WhatsApp. Até, assim, alguma dúvida, vai na agência do INSS, se informa, vai na agência daquele banco, daquela instituição que está lhe oferecendo, pede um endereço, não, eu vou pessoalmente, eu quero me informar melhor. Tá? Com relação a um empréstimo consignado, é importante, eu acho que a gente explicar para a audiência o que é um empréstimo consignado, que muitas vezes o segurado ele não sabe nem o que é um empréstimo consignado. Então, o empréstimo consignado ele é uma linha, né, de empréstimos com juros um pouco mais em conta, porque ele já é debitado na folha de pagamento do segurado, como também na folha do pagamento do servidor público, que tem a estabilidade, o servidor público tem a sua estabilidade, o segurado do INSS tem aquele benefício garantido pelo governo. Então, isso possibilita que as instituições que concedem esse crédito forneçam taxas um pouco mais em conta, né, no mercado. E aí isso acaba brilhando os olhos aí de alguns segurados e acaba depois ele comprometendo mesmo a renda, porque hoje o empréstimo consignado, dentro dos meios que ele pode ser concedido, que é através de cartão ou através da própria margem, ele pode comprometer até 45% da renda daquele segurado. Então, um segurado que recebe um salário mínimo muito, né? com 45% de sua renda comprometida, ele no final do mês, no início do mês ou no final do mês, quando ele vai receber o benefício e vê lá uma redução de quase 50% no valor que ele teria direito por conta de empréstimos consignados,
É um baque, é um susto. No primeiro momento ele diz, não fiz isso, e aí ele vai atrás. O que é legal de informar é que o próprio Meu INSS, se o segurado acessar o Meu INSS, ele consegue verificar quais são os empréstimos consignados que estão vinculados ao benefício dele. Isso é importante para que ele possa verificar se houve alguma fraude ou verificar mesmo até os contratos que tem, porque geralmente são valores baixinhos. Então ele é 20 aqui, é 40 ali, é 60 e no final acaba comprometendo toda a margem que o benefício tem disponível para esse tipo de empréstimo. Lembrando também que para prever fraudes, e isso é muito legal e importante, que o próprio segurado ele pode, através do aplicativo do Meu INSS, bloquear o benefício dele para os consignados. Isso ele pode fazer através do aplicativo do Meu INSS, tem lá um item específico para bloqueio e desbloqueio de consignados, ou mesmo através de 135, ou indo numa agência do INSS dizendo, olha, não tenho interesse de ter esse empréstimo. O que vai acontecer? Toda vez que ele precisar do empréstimo, ele vai ter que primeiro desbloquear o benefício dele para poder obter o empréstimo. Isso dificulta as fraudes, porque esse benefício ele vai estar bloqueado para esse tipo de serviço ali, né, de empréstimo, e é uma forma que hoje o segurado tem que ele consegue ter essa segurança. Já que estamos falando de segurança nos empréstimos, é muito importante, eu diria, que seria a medida mais segura e cabível ao segurado de bloquear. Então, olha, não tem interesse em bloquear. Ele só não pode esquecer que quando ele vai pleitear, se precisar, ele tem que desbloquear. Mas com uma facilidade utilizando com uma facilidade através do Meu INSS no aplicativo, não precisa nem sair de casa. Ou então, bloqueio, se às vezes não tem essa expertise de um aplicativo, através do 135 ou através direto na agência do INSS, o segurado consegue ter essa segurança, né? Essa medida de segurança que o INSS implantou, que é interessante também. Como muitos aposentados e pensionistas são idosos, né, e podem encontrar dificuldades de mexer com uma ferramenta assim, e até ter receio de mexer para não cometer algum problema que depois traga um prejuízo, o ideal é chamar alguém da família, né, próximo. Isso. E aí, sentar, entender e fazer esse bloqueio de segurança para quem quer. Porque fica realmente mais simples, né? Você bloqueia, então não tem como fazer sem sua autorização, ou seja, o seu desbloqueio. E em caso de necessidade, se vier depois a ter necessidade, desbloqueia para fazer esse empréstimo. Geralmente, em 24 horas você tem esse bloqueio e esse desbloqueio. E aí até comentasse ali a questão de pedir auxílio, né? Esse pedir auxílio, peça à pessoa de confiança. Sim, porque a pessoa família, que tiver, né, um auxílio, da mesma forma que ela pode bloquear ou não, ela pode, inclusive, realizar um contrato, depois, com os dados. A contratação com os dados. Então, também é muito importante e que acontece, e temos bastante reclamação com relação a isso. Às vezes, aquele segurado não fez, mas o acesso era de terceiros também, e esses terceiros acabaram fazendo empréstimo consignado. Então, isso é um alerta também, né, para que o segurado, o aplicativo, senha, isso não, né, passe a pessoa que realmente é de confiança. Às vezes, até um familiar que não é tão de confiança, não passe essa informação. Então, eu não tenho ninguém, vai na agência, liga no 135, onde você vai ter que fazer algumas validações para poder ter o atendimento. Olha, então, bastante importante essa ferramenta, né? No próprio aplicativo Meu INSS, você pode bloquear a opção de empréstimo consignado para ter essa segurança de não ter uma surpresa negativa lá na frente. Agora, doutora, mata uma curiosidade. Em caso de pessoas que nunca receberam ligação, nunca conversaram, e de repente apareceu lá um desconto de que alguém fez lá um empréstimo por ela, né? É possível reverter esse quadro ou é muito difícil? É possível, sim, reverter o quadro. A pessoa vai ter que, primeiro, entrar em contato com a instituição, onde consta lá no extrato. Então, a pessoa vai verificar que teve um desconto, baixa lá o extrato dos consignados no INSS e vai verificar lá, opa, tem um empréstimo aqui que eu não fiz, nunca recebi ligação, não fiz. Tem tudo para ser fraude. A pessoa vai, né, tenta o contato com a instituição que consta lá como
credora, né, informa a situação e, em alguns casos, é aberta uma reclamação direto. Você solicita a segunda via desse contrato, solicita a segunda via dos documentos que essa empresa possui a respeito do contrato. Se não tiver essa atenção, esse retorno da instituição, procure o PROCON, porque o PROCON ele vai fazer essa intermediação, se necessário, e, em últimos casos, que procure um advogado especialista para que possa reverter essa situação através de ação judicial. Uhum. E é possível? Sim, é possível, inclusive, dependendo dos casos, com danos morais, né? Com todas as indenizações e ressarcimento. Tudo, né? Agora, vamos falar o lado bom do empréstimo consignado, porque a gente fala tão mal que as pessoas começam a odiar, né? Mas pode chegar a um momento de necessidade que isso pode ser uma ferramenta bem-vinda, se bem utilizada, né, doutora? Porque não deixa de ser um atrativo, né? É juros abaixo do mercado, não é isso? Sim. É uma linha de crédito. A gente não pode entender o empréstimo consignado como o vilão da história, né? Eu acho que o vilão é a má utilização, porque às vezes o segurado ele utiliza aquele crédito que ele tem, que ele pode obter, para fazer giro. E aí o mensal, mês a mês, no momento vai limitar, vai alcançar a margem ali dos 45%, e aí a coisa começa a complicar mais ainda. Então, sempre utilizar o empréstimo consignado com bom senso, sempre avaliar a sua situação financeira, a necessidade, buscar informação das instituições corretas, não assinar nenhum contrato sem ler, é muito importante isso. E aí, dentro dessa questão do bom, né, que é o empréstimo consignado, porque ele traz juros mais baixos do que juros de empréstimos normais no mercado, porque no próprio Meu INSS, e aí não precisa estar logado, então o segurado ele pode acessar lá meuinss.gov.br, pode através do aplicativo, sem precisar logar, porque ele não precisa de informações pessoais. Existe uma aba que traz lá taxas e juros dos inconsignados. E aí lá o segurado consegue ver todas as instituições que oferecem empréstimos consignados e quais as taxas que estão sendo oferecidas. Inclusive, isso é muito bom para que o próprio segurado, quando ele precisa buscar o consignado, que ele tenha essa barganha de juros. Olha, eu tenho instituições que estão cobrando juros mais baixos, então eu vou naquela instituição. Isso é muito importante para que aquele segurado que realmente precisa, ele possa fazer essa busca e essa pesquisa para o melhor produto que vai atender a ele. E essa é uma dica importante, porque tem lá de livre acesso ao público e é bem fácil, porque é bem intuitivo a instituição, a taxa de juros. Então, assim, é muito bom para o segurado obter essas informações, porque às vezes ele vai só numa instituição e a instituição está aplicando juros abaixo do mercado, mas juros mais altos do que outros consignados. E aí ele consegue fazer essa busca e buscar o melhor produto para ele, né? Então é legal o segurado ter essa consciência de que existe também, através do Meu INSS, essa consulta. E é importante, né? Essas ferramentas estão à disposição, né? É que muitos aposentados e pensionistas, né, não entendem a utilização dessas ferramentas, não compreendem, também não sabem e têm o receio de cometer algum erro que possa trazer um prejuízo. E a gente está aqui para orientar, acima de tudo, nesse sentido. Doutora, aproveitando a presença da senhora aqui, e a revisão da vida toda? O que deu, hein, doutor? Como é que está essa situação? O que aconteceu? Como é que fica? Legal, Jorge. A revisão da vida toda aí foi um balde de água fria aí nos segurados. Tivemos aí, há uns 30 dias, 20 dias atrás, uma decisão do Supremo Tribunal Federal de uma DIN, onde entendeu sobre a constitucionalidade do artigo que a gente embasava a revisão da vida toda, dizendo que ele é uma norma cogente, que ele é uma norma que não pode ser interpretada de forma diferente, como estava sendo interpretado já nas decisões, inclusive do plenário do Supremo, dizendo que poderia ser aquela regra interpretada de forma vantajosa caso o segurado
fizesse essa escolha, né, que seria excluir do cálculo da renda, incluir no cálculo da renda todos os salários de contribuição e não só os apenas a partir de julho de 94. Então, a DIN, que não tratava especificamente sobre a revisão da vida toda, que não são as ações da revisão da vida toda, ela jogou uma pá de cal aí em cima dessa possibilidade. Não temos ainda a decisão do Supremo direta com relação aos processos ligados à revisão da vida toda. Entrou, uns 15 dias atrás, eles iriam julgar, que é os embargos de declaração. Não foi julgado, saiu de pauta e não foi novamente pautado ainda. Então, a revisão da vida toda ela está em banho-maria, mas, ao que tudo indica, vai ser mais por questões... A decisão que vir vai ser mais pelas questões dos processos que estão em andamento, até porque algumas revisões já foram de fato efetuadas, então o INSS já está pagando, já estavam pagando, né? Eu acho que para isso não vai ter interferência nenhuma. O né? INSS, o Supremo provavelmente ele vai se posicionar com relação a isso, inclusive aos processos que estão em andamento, onde tinha tudo para dar ganho de causa ao segurado, que devem ter mais impacto, vão ter perda de causa e que isso, em alguns casos, pode gerar, inclusive, honorários, custas para o segurado que entrou e não tem justiça gratuita. E olha que eram milhares de processos Brasil afora. Justamente. Então, isso vai ser... Provavelmente, essas questões vão ser pautadas lá na decisão do Supremo, que eu acredito, direta, né, nos processos da revisão da vida toda. Inclusive, estava sendo negociado com a União a questão da União abrir mão desses honorários, caso ela tenha direito, para que esses processos possam ser arquivados sem nenhum ônus ao segurado. Então, está sendo negociado isso com a União para que, então, olha, já que não ganhamos o processo, que não tenhamos prejuízo. Então, acredito que a decisão que vai vir é mais ou menos para pautar esses pontos e não realmente para dizer assim, olha, a revisão da vida toda vai ser possível. Vai ser mais a revisão da vida toda por conta da DIN que foi decidida. Não é mais possível, mas aqui em alguns pontos a gente vai deixar algumas situações aqui pré-estabelecidas. E a gente está no aguardo, então, do Supremo pautar essa decisão, esse julgamento, para daí saber o que vai ser, o que restou da revisão da vida toda aí aos segurados. Mas é possível uma reversão ou não? Muito difícil. Muito difícil, Jorge. Não há revisão da vida toda, então. Vamos... Assim, a gente não tem a decisão no processo da revisão da vida toda. Então, eu não posso dizer 100% que não há. Mas é difícil pelas decisões já tomadas. A decisão provavelmente vai ser no sentido de não mais ser possível, porque não vai mais poder a gente embasar a revisão da vida toda dentro de todo o mérito que era embasado, que era por conta da interpretação daquele artigo, que por conta da DIN não é mais possível realizar interpretações e sim apenas aplicar ele da forma como ele está na lei. Era uma ação que impactava em muitas aposentadorias principalmente, né? Porque tinha muita gente que começou ganhando bem, terminou ganhando mal, e os cálculos feitos pelo INSS deixando de fora um período impactava negativamente no valor. Reduzia bastante, né? Dos trabalhadores, né? E essa revisão da vida toda viria para fazer uma justiça social aí, mas não. Infelizmente, o Supremo, através de outras decisões, conseguiu. O senhor Supremo de novo. Doutora, obrigado pela visita. Sempre é bom a gente levar esclarecimentos, informações, orientações para a nossa audiência. Com certeza, Jorge. Eu estou à disposição. Sempre que precisar, pode chamar que a gente vem aí esclarecer as dúvidas da sua audiência. Viviane Benevides, advogada do direito previdenciário, conversando aqui com a gente sobre empréstimo consignado e os cuidados que a gente deve ter.